Olá e bem-vindo a este novo episódio dedicado à história da França. Hoje, vamos nos aprofundar no evento significativo da coroação de Carlos Magno no ano de 800 e na ascensão do Império Carolíngio, um ponto de virada crucial que moldou a Europa medieval. No ano de 800, um momento decisivo ocorre na história europeia, a coroação de Carlos Magno. Na véspera de Natal, o Papa Leão III coroa Carlos Magno como imperador dos romanos durante uma grandiosa cerimônia na Basílica de São Pedro em Roma. Esta coroação é muito mais do que um ato simbólico, representa a fusão do poder espiritual e temporal. Ao coroar Carlos Magno, o Papa não apenas reforça sua própria autoridade, mas também legitima o poder do rei dos francos, colocando-o dentro de uma tradição imperial que remonta à antiguidade. Este gesto cria um vínculo sagrado entre o trono e a Igreja, estabelecendo um novo equilíbrio de poderes que marcará a Europa por séculos. Carlos Magno, nascido em 742, é filho de Pepino, o Breve, o primeiro rei carolíngio. Sob seu reinado, ele consegue unificar uma grande parte da Europa Ocidental, expandindo suas fronteiras através de brilhantes campanhas militares contra os saxões, os lombardos e outras tribos. Carlos Magno não se limita a impor sua dominação pela força, ele também adota estratégias diplomáticas, casando suas filhas com líderes estrangeiros para garantir alianças duradouras. Sua visão de um império cristão e unificado o leva a estabelecer uma administração eficaz, promovendo o desenvolvimento de cidades, comércio e segurança em todo o seu território. A coroação de Carlos Magno também marca o início do Império Carolíngio, que representa um período de renovação cultural e política conhecido como a Renascença Carolíngia. Carlos Magno apoia as artes e a educação, promovendo o florescimento das escolas monásticas e a preservação de manuscritos antigos. Ele convoca intelectuais como Alcuino de York para reformar a educação e estabelecer um sistema de escrita padrão. Este período também testemunha a criação de nova literatura, a expressão da cultura cristã e o enriquecimento das artes. Inovações artísticas, como a arquitetura românica, encontram suas raízes nesta época, e os esforços de Carlos Magno abrem o caminho para uma Europa mais iluminada. O Império Carolíngio é caracterizado por uma administração descentralizada, com condes e duques exercendo o poder local em nome do imperador. Carlos Magno também utiliza o sistema dos missi dominici, agentes enviados às províncias para garantir a aplicação das leis e a coleta de impostos. Esses missi, que representam diretamente a autoridade do imperador, desempenham um papel crucial na supervisão e na manutenção da ordem. Através dessas reformas administrativas, Carlos Magno consegue manter a ordem e a unidade em um império vasto e diversificado, garantindo assim a lealdade de seus súditos. Apesar dos sucessos de Carlos Magno, seu império enfrenta desafios internos e externos. Com sua morte em 814, ele deixa um legado complexo para seus sucessores. Eles lutam para manter a unidade do império diante das invasões de vikings, sarracenos e magiares. As lutas de poder entre os herdeiros, bem como as rivalidades entre a nobreza, gradualmente enfraquecem a autoridade central. Esse declínio é exacerbado por disputas dinásticas e rebeliões locais, levando à fragmentação do império e a tensões que persistirão ao longo dos séculos seguintes. No entanto, a coroação de Carlos Magno e a criação do Império Carolíngio lançam as bases da Europa medieval. Seu legado perdura na imaginação coletiva europeia, e seu papel como protetor da cristandade continua a ser uma referência histórica significativa. Carlos Magno é frequentemente considerado o pai da Europa, pois seu reinado abriu caminho para séculos de história, onde os conceitos de identidade europeia e unidade cristã se desenvolveriam. Sua memória é celebrada na cultura popular e por meio de monumentos, reforçando seu status como uma figura emblemática da história da França e da Europa. Obrigado por ouvir este episódio sobre a coroação de Carlos Magno e o Império Carolíngio. Se você deseja descobrir outros momentos-chave da história da França, não hesite em se inscrever em nosso canal. Até breve!